Paz do Senhor, amada Igreja do Senhor Jesus, num domingo muito especial, porque nós estamos lembrando o sacrifício do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de deixar uma parte da palavra de Deus, está em Cânticos, capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce. Amém. E o teu rosto amável. Amados, esse trecho da palavra de Deus, tem muitas pessoas que leem pouco porque não conseguem entender, assim, na sua essência, aquilo que esse trecho da palavra diz, que é o encontro do esposo com a esposa. E em meio a tantas lutas e dificuldades, certa ocasião, há muitos anos atrás, o Senhor falou comigo assim, nesse versículo 14, e dizendo assim: pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, nos esconderijos das rochas escarpadas, que é do jeito que nós estamos aqui. Naquela ocasião, eu andava realmente me escondendo por causa das lutas, por causa das dificuldades. Se eu pudesse colocar algo no meu rosto para que pudesse me esconder por causa das lutas, por causa das dificuldades. E o Senhor, numa manhã, falou comigo: pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas. Nós podemos, amados, nos colocarmos como igreja do Senhor Jesus. Amém. Nesse versículo 14. Verdade. Andamos pelas fendas dos penhascos. Às vezes você aí, no prédio que você mora, no esconderijo das rochas, cada um no seu esconderijo, cada um na fenda do penhasco, como uma pomba, se escondendo de tudo e de todos. O Senhor tem uma palavra para você. Mostra-me o rosto. O Senhor quer que você mostre o rosto para Ele. É para Ele. Mostra-me o rosto. Faze-me ouvir a tua voz. Amém. Amados, o Senhor quer ouvir a tua voz. O Senhor quer ouvir a nossa voz. Nós que andamos no tempo de hoje, escondidos, andamos pelas fendas dos penhascos, sabe, uma fenda aí
da tua janela, da tua porta, no esconderijo, no esconderijo. O Senhor disse para você, mostra-me o teu rosto. Sabe o que é mostrar o rosto para o Senhor? É você se fechar no quarto e falar, eis-me aqui, amado da minha alma. Jesus. Eis-me aqui, esposo maravilhoso. Eis-me aqui. E você começa a falar. Ele quer ouvir a sua voz. Essa mesa, amados, representa, nos faz lembrar de quem é Jesus, do que Ele fez por mim, por você, por todos nós. Faz nos lembrar, Ele diz assim, para de se esconder de mim. Para de esconder o rosto dos momentos que eu estou te aguardando. E aí ele diz assim, eu quero ouvir tua voz. Não voz para pedir, viu, amados? Não voz para reclamar, mas voz de amada. É tão bom quando a gente se sente amado. É tão bom quando a gente se sente amada. O Senhor, como a gente como noiva do Senhor, o Senhor quer ouvir de você isso. Amém. Faze-me ouvir a tua voz, porque a sua voz é doce aos ouvidos do Senhor. A nossa voz é doce. Amém. É doce. E o teu rosto amável. Você sabe o que é um noivo, que é o Senhor Jesus, desejar a sua noiva? Desejar ver o rosto, desejar ouvir a voz e dizer, o teu rosto é amável. Ah, amados, eu fico como quem sonha, sabe? Porque a palavra de Deus não é a palavra de um poeta, não é a palavra de um... É a palavra de Deus. Algumas pessoas que já estudaram mais a Bíblia diz que Salomão amou unicamente essa mulher, que ele pôde escrever esse poema inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele teve tantas outras mulheres, mas uma só foi a que realmente ele amou. Esse é o comentário de algumas pessoas. E ainda, o versículo 11 diz assim, levanta-te, querida minha igreja, levanta-te. Levanta-te, formosa minha. A igreja do Senhor é formosa. E vem, esse convite, vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, tudo isso vai passar, amados. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos e as vides em flor exalam o seu aroma. Tudo vai passar. O tempo está mudando. As coisas que de antigamente não vão mais sufocar a igreja do Senhor. Não vai mais, não. Não vai mais aquele negócio, sabe, de querer sufocar o crescimento da igreja, sufocar com coisas carnais. Não vai ter, não. Acabou. Agora é um outro tempo. E esse tempo o Senhor diz para você, igreja, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Já passou, está passando já, amados. Esse tempo difícil
que nós estávamos vivendo está passando. Aparecem as flores. Flores sempre na palavra de Deus têm o significado de graça. Aparecem as flores, chegou o tempo de cantarem as aves, a natureza canta. Tudo que está ao redor diz glórias, glórias ao Deus Criador. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Amém? Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Amém? Esse é o nosso amado noivo, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu por nós. Quem é que iria se importar por a gente, né, amados? Mas o Senhor Jesus se importou por mim e por você. E essa mesa é para nós lembrarmos do sacrifício do Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus, digo amém. Amém. É a grande verdade, né? Este é o momento de lembrarmos aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. O perdão dos nossos pecados, a salvação da nossa vida. Estávamos perdidos, fomos achados. Ele nos deu a vitória pelo seu sangue. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E ele disse naquele dia, antes da sua morte, crucificação e morte, naquela ceia, fazei isto em memória de mim. Então eis aqui o cálice, eis aqui o pão, e ele nos deu a vitória. Nos libertou do poder do Egito, como libertou Israel, abrindo o Mar Vermelho. Eis o tempo da vitória, longa foi a caminhada, até aqui nos ajudou o Senhor. Eis o Jordão para atravessar, a promessa alcançar. Me diz o Senhor, ser forte, o meu poder manifestará. Basta molhar os pés e o rio se abrirá. Basta então caminhar e tua vitória conquistar. Basta molhar os pés e o rio se abrirá. Basta então caminhar e tua vitória conquistar. Cante. Eis o tempo da vitória, longa foi a caminhada, até aqui nos ajudou o Senhor. Eis o Jordão para atravessar e a promessa alcançar. Me diz o Senhor, ser forte, meu poder se manifestará. O que fazer então? Basta molhar os pés e o rio se abrirá. Basta então caminhar
vitória conquistar. Basta molhar os pés e o rio se abrirá. Basta então caminhar e tua vitória conquistar. Aleluia, 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 aleluia. Basta molhar os pés e o rio se abrirá. Basta então caminhar e tua vitória conquistar. Basta molhar os pés e o rio se abrirá. Basta então caminhar e tua vitória conquistar. Aleluia. Olhamos os pés e o mar se abre. Olhamos os pés na graça do Senhor, o sangue de Jesus Cristo. Fomos libertos do poder das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome daquele que vive e vive para sempre. Quando sabe que Ele está nesse lugar, na nossa vida, digo amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, e os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia, glória a Deus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor e vive eternamente. Pronto. Glória a Deus. Amados, ceia do Senhor. É esse momento de nós lembrarmos daquilo que Ele fez por nós, daquilo que só Ele podia fazer e Ele fez. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Aleluia. Hebreus 8, acharam?
Aqui está escrito, a partir do versículo 1, acompanhem comigo. Todos acharam? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Repita comigo, possuímos tal sumo sacerdote. Tal sumo sacerdote. Que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus, verso 6, ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Vamos orar. Paizinho amado, bendizemos o Teu nome, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo privilégio, Pai, de podermos participar desta mesa, desse pão, desse cálice que representa, Senhor, simboliza o Teu corpo, o Teu sangue derramado naquela cruz. Tu que és o sumo sacerdote que está nos céus, à destra da majestade de Deus, intercedendo pela nossa vida, e que um dia pediu para que a gente fizesse isso em memória do Teu sacrifício. Que o Senhor nos ajude agora nessa meditação. Amém. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, misericórdia, porque se não é o Senhor na nossa vida, não somos nada. E tudo que é contra as verdades dessa palavra nós repreendemos e proibimos qualquer interferência contrária à palavra de Deus nessa hora. Te agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Precisamos entender, amados, essa verdade da palavra de Deus. Que Deus deu a Moisés, e com Moisés uma aliança, e fez com Moisés uma aliança no monte. E deu a ele a instrução de como deveria ser feito o tabernáculo. E aqui diz que, no versículo 8, que o Senhor disse a ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. O tabernáculo era um modelo daquilo que nós experimentamos hoje na nossa vida. Porque hoje nós somos o tabernáculo de Deus. Amém. Amém? É como alguém que vai construir alguma empreiteira, alguma construtora que vai construir um prédio, um edifício, e ele quer vender. Mas aí as pessoas perguntam, mas como é que vai ser? Aí o que eles fazem? Eles fazem uma miniatura, que a gente chama de maquete. E ali quantas vezes você já viu isso, né? Aquela miniatura mostrando tudo que vai ter naquele prédio, naquele condomínio. Assim Deus também fez um modelo daquilo que Jesus ia fazer por nós na cruz do Calvário. Entrar no verdadeiro tabernáculo nos céus. Porque aquele tabernáculo terreno era só um modelo daquilo que ia ser o celestial. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então ele diz que nós temos
esse sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote está assentado à destra, à direita da majestade de Deus nos céus. E aqui diz que através desse sumo sacerdote que é Jesus Cristo, foi estabelecida uma nova aliança. Feita uma nova aliança no lugar daquela que Deus havia feito com Moisés. Ele diz que essa nova aliança é muito melhor e muito mais excelente do que a primeira. E aqui no verso 6 diz que, com efeito, ou seja, é verdade, Jesus obteve ministério. Se o ministério da velha aliança já foi uma bênção, apesar de não ter sido excelente, aqui diz que o ministério de Jesus é mais excelente, tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Se a velha aliança já foi bom para o povo de Israel, quanto mais agora em Cristo, uma nova aliança no sangue do Cordeiro, no próprio sangue dele, é uma aliança excelente, muito mais excelente. E ele é o mediador. Enquanto que Moisés era o mediador entre Deus e o povo, o que é o mediador? Aquele que fica entre um e outro, né? Para resolver uma questão, para trazer uma conciliação, né? Para chegarem num acordo. É levantado um mediador, para que o mediador converse com um e converse com o outro e cheguem numa concordância. O mediador o primeiro foi Moisés. Ele falava com Deus e trazia o recado para o povo. Agora o mediador é Jesus. Amém? Amém. Ele intercede por nós. E aqui diz que Jesus obteve, ou seja, conquistou, né, um ministério muito mais excelente, como ele também é mediador de uma superior aliança, que foi instituída com base em superiores promessas. Se as promessas da velha aliança já eram boas e se cumpriram muitas, quanto mais agora em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus. E o verso 7 diz: porque se aquela primeira aliança, a primeira, foi feita com Moisés e o povo da velha aliança, tivesse sido sem defeito, não precisava de uma segunda. Amém? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. De maneira que alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, se aquela primeira aliança fosse totalmente perfeita, não precisaria de uma segunda. E o verso 13 diz aqui do capítulo 8, que quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Vamos entender aqui. Aqui não está sendo jogado fora o Velho Testamento, nem está sendo anulado toda a história de Israel contada no Velho Testamento, todas as experiências que Deus, né, esteve ali com o povo de Israel, que o povo teve com Deus, né, milagres extraordinários, é água que saiu de rocha, é mar que se abre, é rio que se abre, enfim, é maná que cai do céu, enfim, depois com os profetas e tudo mais, depois o Elias, né, e tantas coisas maravilhosas que Deus fez. Ninguém está dizendo que aquilo acabou, pelo contrário, está dizendo que a aliança, né, que Deus tinha com Moisés, agora, se tinha já promessas maravilhosas, agora tem promessas muito melhores. E diz aqui que essa nova é chamada nova porque entrou no lugar da antiga, torna antiquada a primeira. O que é novo substitui o antigo,
não é isso? Né? E aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. E a velha aliança desapareceu quando a nova aliança entrou, porque a velha aliança era com base em sangue de animais. E a nova aliança foi estabelecida com base e fundamento no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E no capítulo 9, diz assim que a primeira aliança tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. A primeira aliança era aqui, na terra, no tabernáculo terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Então, onde estava? O que era chamado verdadeiramente de tabernáculo? Não era a tenda em si, mas o lugar onde era santo, onde somente o sacerdote, que era no primeiro véu, entravam os sacerdotes, e depois do segundo véu, somente o sumo sacerdote, porque era o lugar santíssimo, era o santo dos santos, ao qual pertencia um altar, versículo 4, de ouro, para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório, o lugar do sacrifício, do derramamento de sangue. E dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, versículo 6, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Então, os sacerdotes podiam entrar no primeiro tabernáculo para realizar serviço sagrado. Mas no segundo, depois do segundo véu, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender ao Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Então o caminho do lugar santo, nas alturas, nos céus, ainda não tinha se manifestado. Por quê? Era terrestre. Era o sumo sacerdote, só ele, uma vez por ano, entrava, depois do segundo véu, com sangue de animal, para ser derramado sobre o propiciatório. Querendo com isto dar a entender que o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar, não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam eficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Até aí era assim feito a oferta de sangue no tabernáculo terrestre. Agora no verso 11 vem a presença de Cristo, de Jesus. Quando, porém, veio Cristo, oh glória, louvado seja o nome daquele que vive, como sumo sacerdote. Por isso que ali Hebreu já tinha escrito, nós temos um sumo sacerdote, amém? Repita comigo, eu tenho um sumo sacerdote, o nome dele é Jesus. Eu tenho um sumo sacerdote, o nome dele é Jesus. Aleluia. Veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Aquele primeiro tabernáculo, né, o lugar,
o lugar santo, o lugar santíssimo, né? O santo dos santos, era feito por homens. Foi conforme a instrução que o Senhor deu para Moisés. Faça tudo como foi falado para fazer. Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas agora pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, não mais uma vez por ano, de uma forma definitiva. O que está escrito lá em Mateus capítulo 27? Que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, o segundo véu, se rompeu de alto a baixo, não quebrou a barreira da separação para entrar no Santo dos Santos. E aqui diz que ele, com seu próprio sangue, não com sangue alheio, nem com sangue de animal, entrou uma vez por todas, enquanto na velha aliança, no tabernáculo do Santo dos Santos, o sacerdote entrava uma vez por ano para a purificação dos pecados do povo, com validade por um ano. Agora diz que é uma vez por todas, com validade eterna, obtendo o quê? Eterna redenção. Não era redenção por um ano, é redenção eterna. Redenção é a remissão dos nossos pecados, perdão dos nossos pecados, e nos conduzindo em glória. Por quê? Portanto, versículo 13, se o sangue de bodes e de touros, cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne. Então, o que o sumo sacerdote fazia? Depois de prestar o seu serviço, então o sangue, né, do animal era aspergido, aquele negócio que até hoje a Igreja Católica faz, jogando aquele água benta, só que era o sangue, era aspergido, respingado, né? E aquilo era suficiente para quê? Para purificar a consciência de obra. Onde que eu estou lendo aqui? Já me perdi. Versículo 11, aspergidos sobre os contaminados pelo pecado, os santificam quanto à purificação da carne. Então eram purificados, a sua carne purificada por validade de um ano. Muito mais agora, né? Muito mais. Então, o que o Hebreus está dizendo? Comparando, se o sangue de bodes e de touros e cinza de novilhas era suficiente, né, para santificar os contaminados por pecado, mas purificando a carne, muito mais